Cansaço ou a fadiga são dos principais sintomas que nós observamos na consulta médica. Na realidade, quem não está cansado ou cansada nos nossos dia a dia? Desde que começamos muitas vezes o nosso dia, já nos sentimos cansados ou cansadas e muitas vezes atribuímos esse cansaço, enfim, ao nosso dia a dia corrido, laboral e atividades em casa e o trânsito e tudo isto parece que terminamos invisibilizando ou até normalizando o próprio cansaço que sentimos. Vale a pena, no entanto, conhecermos melhor o nosso corpo e percebermos se estamos ou não cansados, em que momentos do dia que estamos cansados, se este cansaço está associado ou não com outro tipo de sintomas, por exemplo, uma dor de cabeça, ou até se calhar uma tosse, por exemplo, e também desde aí ir compreendendo as possíveis causas a qual este cansaço possa estar associado. Existe duas principais grandes tipos de cansaço, os agudos, que são aqueles que são mais no imediato e que são autolimitados, ou aqueles que são crónicos e que se mantêm no tempo, pelo menos mais de 3 meses. Como principais causas, uma delas muito importante, são as relações interpessoais que nós temos. Como é que são as nossas relações no trabalho, em casa, na nossa família? São relações tóxicas, são relações desagradáveis que nos gerem mal-estar, ou, por outro lado, são relações positivas e que, de facto, conseguimos lidar bem com elas e nos sentimos contentes e satisfeitas com essas relações. Claro que, obviamente, se forem relações tóxicas, se calhar vale a pena eliminarmos ou, enfim, gerirmos esse tipo de relações e reduzirmos toda essa toxicidade das nossas vidas, que, obviamente, não há organismo humano que resista a esse tipo de relações e, portanto, o cansaço é claramente um sintoma associado. Depois, temos, por exemplo, e muito importante, a falta de sono ou alterações na qualidade do sono, não conseguir dormir bem, não acordar já cansada, cansado, com algumas interrupções ao longo da noite, tudo isso, o sono é de facto um aliado das nossas vidas e vale a pena também darmos atenção a como é que é o nosso sono. Outras causas orgânicas, por exemplo, e muito comum também, principalmente nas mulheres em idade fértil, as faltas de ferro, as chamadas ferropenias ou as anemias, que podem estar muitas vezes associadas a alimentações incorretas em alimentos ricos em ferro, ou também, enfim, perdas menstruais excessivas, ou, por exemplo, pessoas que têm hemorroides, que estão constantemente a sangrar, como as principais causas. De qualquer maneira, qualquer situação de falta de ferro ou anemia deve ser estudada, e é um sinónimo claro e logo, se calhar, dos principais, o cansaço. Depois temos também alterações tiroideias, que sejam elas de hiper ou de hipo, podem muitas vezes estar associadas, na maioria das vezes até estão com cansaço, e muitas pessoas a nível nacional, enfim, vivem com alterações da tiroide sem sequer saber, portanto é uma patologia que costuma estar infradiagnosticada. Temos também algumas déficits de vitaminas e de minerais, que têm também uma relação com o melhor ou pior funcionamento celular, na sua falta, como são magnésio, zinco, os déficits de vitamina B12, B6, B1, ácido fólico ou B9, que são também vitaminas muito importantes e minerais que fazem uma diferença no funcionamento cerebral e no funcionamento celular e que, portanto, obviamente também podem dar como causa o cansaço. Situações de stress crónicas, que leva à produção, por exemplo, da hormona cortisol e, portanto, o organismo vive em constante ataque interno e estado de alerta e, portanto, obviamente há um cansaço celular associado. Depois temos as infecções de repetição, essencialmente aquelas que são crónicas e de repetição e onde também, compreensivelmente, o sistema imunitário está em constante ativação e, obviamente, há um cansaço associado a esta subestimulação. Alguns processos depressivos, também síndromes de ansiedade, também estão acompanhados com problemas de cansaço, o principal, ou um dos sintomas, pelo menos. Algumas patologias mais ou menos crónicas e que numa fase inicial vale a pena termos em atenção o nosso cansaço para podermos estudar um pouquinho melhor e descartar essas causas. São elas causas, por exemplo, cardíacas, problemas do coração, alterações respiratórias, às vezes associados também com tosses, por exemplo. Problemas também renais, né, que também podem, enfim, contribuir com cansaço como sintoma. Temos também alguns cancros que, em geral, também estão associados com o cansaço e muitas vezes também com anemia, ou uma das duas, ou pelo menos
pode ser de facto as duas. Hum, E depois também, se calhar assim de uma forma geral, temos os distúrbios de autoimunidade, onde novamente o sistema imunitário está em hiperresposta e que também, enfim, está como o cansaço, esse tipo, ou apresenta-se essa patologia com cansaço. Vale a pena conhecermos como é que nós estamos no nosso dia a dia, se de facto cursamos, apresentamos, acordamos já cansados logo de manhã e em que momentos do dia é que ele volta a acontecer, se há momentos onde ele não esteja presente para podermos, de acordo a essa análise, enfim, responder e pode ser de facto muitas vezes necessário estudar melhor este cansaço, porque vale a pena viver com qualidade de vida e viver com qualidade de vida é claramente viver sem cansaço.